Está no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Eu sou o Leonardo Bastos, host do podcast. Estou aqui, como sempre, com meu amigo, sócio e também host do podcast, José Maria Soares. Bora! Beleza, Zé? Bora aí, mais um bate-papo aí, trazendo algo com conteúdo importante que vai contribuir muito para o seu negócio, para a sua vida, para você que mexe com varejo, que tem empresa. Então, esse é o lugar de você se abastecer de informações que por aí você não encontra facinho. Aqui você tem tudo falando do seu negócio. Zé, é até legal, queria até começar, até se se você até puder colocar aqui a Superfood Contábil aqui na tela, por favor, que o pessoal tá chamando agora aí para aquela questão da análise, né? Inclusive, ontem eu tive um feedback ali do time comercial, que o pessoal tá chamando para fazer análise, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Eu queria dar já início nesse episódio, já falando um pouquinho dessa questão, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje também. Nossa, sinal que assim, não é propaganda só. O pessoal tá ligando para cá e tá sendo feita uma análise. Sendo feita a análise. Então, o que é essa análise, né, que eu tô falando aqui? Todo episódio aqui do Avança, a gente fala um pouco sobre a Superfood, que é uma contabilidade 100% especializada em supermercados. E na Superfood nós temos um tripé, né? 3 principais ali temas dentro de um supermercado que nós cuidamos, que é a segurança. Então, a gente sabe que muitos supermercados são autuados, tem multas, etc. Economia, né? Ou seja, pagar menos impostos, diminuir despesas. E resultado, através ali de relatórios, que nós vamos falar muito hoje, relatórios, acompanhamentos, enfim. E nós sempre falamos aqui em todos os episódios que quem assiste o Avança Podcast, né? Quem aí quem acompanha a gente e acessa aqui através desse QR Code e chama lá no nosso número e fala assim: olha, eu vi o episódio tal do Avança e eu quero uma análise gratuita do meu negócio. No time comercial da Superfood Contábil, de especialistas ali, de planejamento, eles vão pegar algumas informações da sua empresa e eles vão fazer uma análise que somente dessa forma é gratuita. Para quem não vem aqui através do Avança, paga em torno de 2 a 5 mil reais nessa análise. O análise é ele, você vai analisar a empresa do cara, quanto ele está pagando, quanto é possível ele pode economizar, Isso. Tudo legalmente, você vai dar essa informação para ele gratuitamente. Exato, só para quem assiste o Avança e mira aqui o celular, aponta o celular para esse QR Code e chama através desse QR Code, vai ganhar essa análise. Então, quis começar, né, até para falar isso, que muitos supermercados estão entrando em contato aí com a nossa equipe para falar que está assistindo o Avança. Inclusive, gostaria de agradecer todo mundo que vem acompanhando aqui cada episódio, que vem contribuindo e que vem também chamando os nossos parceiros, não só a Superfood, depois a gente vai falar dos outros também. Bom, então se você que está já assistindo a gente, se você realmente quer economizar, ter mais segurança no seu supermercado, tributário e tudo mais, e ainda saber quanto que você lucra, onde você pode melhorar, onde estão os seus gargalos, através dos seus números você pode ver isso, mas isso precisa ser apresentado para você. E é isso que a Superfood Contábil faz aí para os clientes. Então, já acessa aqui o QR Code, chama o pessoal que você vai ser muito bem atendido e vai ganhar essa análise aí gratuita. Ô, Léo, só para completar isso aqui rapidão, para a gente entrar no tema, no bate-papo de hoje aí, porque o Léo tá falando, por que tá falando isso aí? Porque o quanto é importante. E mesmo que você tenha, provavelmente você tem um contador já há muitos anos, ou sei lá, ou recente, mas assim, cara, a gente não tá pedindo pra você trocar de contabilidade, não tá pedindo pra você vir já trocar imediato, não. Você tem já, mas assim, você quer ter uma noção como é que tá a sua contabilidade, se você está sendo bem acompanhado, quanto você está pagando, se está dentro realmente da média do mercado. Então, se você tem dúvida, cara, você não vai pagar nada. Vai aqui, acessa o QR Code aqui, chama o pessoal aqui, pede essa análise, aí você avalia, faz uma avaliação do que vai ser feito aqui, o que vai ser analisado aqui, compara com a sua contabilidade de hoje. Aí você depois toma as suas conclusões, beleza? É isso? Show de bola. Então, gente, hoje o tema, né, na verdade, o que a gente vai falar aqui um pouco com vocês durante esse episódio na verdade, assim, a gente vê muito de conversar com muitos varejistas que o pessoal, eles sabem o que é uma DRE, sabe o que é um balanço, mas, na verdade, não sabe a fundo ou minimamente para que serve, o que eles podem tirar de informação até para usar na gestão ou para qualquer outra coisa que seja, né? Normalmente a gente, né, os nossos clientes lá,
supermercadistas, eles pedem o balanço para mandar para o banco quando precisa de um empréstimo, de alguma coisa assim. E não sabe nem olhar, não sabe nem o que tá escrito. Não sabe olhar. E tem outros temas também que eu vou falar, Zé, que é a questão o balanço em si, né? As demonstrações contábeis, eles fazem total diferença também até numa venda, por exemplo, da empresa. Então tem muitas empresas que pagam um valor absurdo de imposto de renda por um ganho de capital que às vezes nem existe, porque a contabilidade não está preparada para aquela venda. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Isso, pessoal, parece um negócio chato de ouvir, sabe? Mas, você que tá aí nos assistindo aí, para um pouquinho. Tá aqui? Para um pouquinho, cara. Preste muita atenção, que é muito importante. Preste chatinho. Talvez você comece a não entender muito assim, porque não é o seu... Nem todos os comerciantes, é a minoria que entende pouco contabilidade. Então, assim, mas é importante que você para um pouquinho, comece a analisar se algum dia seu contador já falou dessa forma com você, já te deu um norte, porque você não tem que conhecer tudo, mas saber é muito importante. Sim. Então, assim, parece um negócio chato, pra quem não conhece, é meio chatinho, porque fica um negócio assim, parece que não entendendo direitinho na nossa linguagem. A gente vai tentar ser o mais simples possível, assim, falar numa linguagem bem simples, para que você possa entender, pra você ter uma noção o quanto isso é importante. Antes de começar aqui, mexe nesse ar aqui, que eu tô meio gripado aqui, né? eu vou me ferrar hoje aqui. Vou desligar. Tô muito gripado, cara. Acho que Zé, isso é importante. Né? Aí, pra começar, a gente vai fazer um episódio aqui bem resumido, né, com muita informação, mas para que não seja chato, realmente. Sempre falo que contabilidade, ela é muito séria, mas ela não precisa ser chata. Parece que os caras têm raiva de contabilidade, tem raiva do contador, raiva de contabilidade. Parece que contabilidade só gera imposto, né, cara? Na verdade, não é isso, eu tinha um professor na faculdade, Zé, que ele falava assim, na minha época o pessoal via o contador atravessava de calçada. Por quê? Porque o cara ia meter uma guia para ele pagar. Entendeu? E assim, eu sou bem novo, você sabe, mas quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, a gente ainda levava malote cheio de documento pro cliente. Chegava lá num balcão, sei lá, uma autopeça. Aí ele levava, deixava lá, toque seu malote, o imposto tá dentro, entendeu? Devolvia as notas com carimbo escrito lançado, tal, no dia tal, e devolvia lá com o imposto pra ele pagar. O cara ficava ali, porra, só vejo meu contador quando eu preciso pagar a guia, entendeu? Ele é novo, mas ele restou ele depois que ele nasceu com 10 anos, ele restou ele. Mas assim, infelizmente, ainda tem contador que faz da mesma forma. Na verdade, eu falo, né, que como você falou, a ideia aqui não é falar qual contabilidade é certa ou errada, não é isso. A questão é, hoje nós temos, sim, uma contabilidade que ela é focada em cumprir só as normas do governo ali, a burocracia em si e gerar guia de imposto. Pronto. E tem a contabilidade que ela é consultiva, que ela realmente vai fazer diferença na gestão mesmo do negócio, economizando imposto, economizando em despesas, gerando informação importante para aquele dono da empresa tomar decisões, ver se está bom, se está ruim e tal. Enfim, e também trazer mais segurança, mais processos e tudo mais. Sim, Léo, isso é tão importante, cara, que às vezes não é importante. Tem um cara que ele sempre passava lá para me vender. E eu falei, cara, não dá pra fazer você tá assim nacional, não tem condições, mas você tem que mudar. E parecia que eu ia ser o contador dele, sabe? Parecia que eu era o dono da empresa dele. E eu enchi tanta paciência dele pra ele mudar, cara, conversar com o contador, mudar de contabilidade, conversar com o contador e sentar com o contador dele ou com outro cara, assim, ele sentou com outro cara, pra falar sobre a situação dele, como é que tava, porque ele não entendia nada, cara. Hoje ele foi lá, ele veio falar comigo e falou, cara, eu tava pagando R$31 mil de imposto, eu paguei 10.500. Sim. Porque ele mudou, porque ele aceitou mudar, sabe? Porque ele parou pra ouvir. Rapaz, eu falei pra ele hoje, você deveria pegar a metadezinha e dar pra mim. Porque, eu fiquei 2 dias, eu fiquei 2 horas, 3 horas falando com ele, dando uma aula pra ele de o que é a contabilidade, o quanto é importante, cara, o que ele tem que fazer. E ele ficou meio assim, é muito difícil ainda, ele é um português, ficou meio assim ainda, cara. Eu falei, cara, é sério o negócio, tem que fazer, cara. E ele foi praticamente forçado pela pressão. Um aqui, eu tava recusando comprar dele. A outra falando pra ele a vantagem que ele tem. Fala, sou seu amigo, cara. Não é o negócio de competição, porque eu sei o quanto isso é importante. Hoje ele tá vibrando. 20 pau no coluna no bolso. Sim. É muito dinheiro. Mas é isso. Hoje, o que eu quero trazer aqui, Zé, falando que eu comecei falando, né, desses documentos contábeis, que as pessoas só mandam pro banco, só pedem pro contador quando
alguém pede para ele, então ele é aquele mal necessário que, na verdade, não deveria ser isso. Então, a gente pode começar não, acho que a gente vai focar mesmo nesses mais básicos, mas nos mais importantes, né? Então, o primeiro de todos aí, eu acho que é a DRE. Né? O que é uma DRE? Porque nem todo mundo, nós somos também a sigla, a gente conhece assim. O que é uma DRE para pessoas que não conhecem exatamente então, a gente vai dar uma aprofundada em cada uma delas, então hoje eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante esses três. DRE, DFC, que é do fluxo de caixa, e o balanço patrimonial. Esses três são muito importantes, saber o que é e diferenciar e para que serve. Tá, então vamos lá, começando com a DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Basicamente, né, falando como a gente falou, a gente vai simplificar. Então, na DRE, basicamente, você vai ter suas receitas, suas vendas, seu faturamento, menos ali os descontos, né? Então, desconto que você deu, abatimentos da venda ali, menos as suas despesas. Ponto. É isso. No final, deu lucro ou deu prejuízo. Ou seja, mas quando você fala de despesa aí, você vê o que você comprou e o que você vendeu. Isso. Aí você vai somando no final, lá embaixo, o que você comprou, o que você pagou também, na verdade, né? Então, aí que entra a questão. O primeiro ponto que é muito importante da DRE. Independente se você pagou ou se você recebeu, vai constar na DRE do mesmo jeito. Por quê? Tem algo que é muito importante que a gente tem que separar aqui, que é o regime de competência e o regime de caixa. O que é o regime de competência? Imagina assim, Zé, eu tenho essa xícara para te vender. Eu vendi ela por R$10 para você, só que você vai me pagar daqui a um mês, ok? Eu já fiz a venda. Então, já é um faturamento para mim, levando em consideração o regime de competência, que é o da regime aqui dessa DRE que a gente está falando. Então, eu fiz a venda, independente se eu recebi ou não, é uma venda. Mesma coisa é a despesa. Você tem para receber, se não vier agora, mas vai vir depois. Exato. A mesma coisa é a despesa. Você não tem lá a conta de energia todo mês? Isso daí já é uma despesa. Se você pagou ou não, é outra questão. É regime de caixa que a gente vai falar um pouco depois no DFC. Então, a primeira coisa que quem está ali analisando, não tem tanta experiência, que está analisando uma DRE, que às vezes fala, mas eu não paguei a energia desse mês, um exemplo. Mas eu estou 3 meses devendo aluguel e está lançado aqui na minha DRE. Sim, porque o compromisso que você já tem já é lançado. Então, tá dentro desse mês, não tá no outro mês, né? Exato. Se ficou para trás, mas é dentro do mês anterior. Vou dar um exemplo do aluguel. Quando você faz um contrato de aluguel, vamos imaginar de 12 meses. Então, eu já posso lançar na sua contabilidade 12 meses de aluguel, porque você vai ter que pagar. Se você pagou ou não, não importa para a DRE. Isso é o que gera uma confusão quando a pessoa fala, mas eu não tenho esse lucro. Mas eu não tive esse prejuízo, eu tive lucro, mas entendeu? Porque a pessoa confunde o caixa e a DRE. Então a DRE não é o que efetivamente aconteceu, mas é o que deveria acontecer. Ou seja, a venda você deveria receber, mas se você não recebeu, por algum motivo, ela aconteceu. Sim. Então vai ser tributado e vai compor ali o seu faturamento. Por isso que é importante a conciliação bancária, por exemplo. Porque na sua DRE, vamos supor, você faturou 1 milhão. Tá lá, 1 milhão na sua DRE. Mas será que você recebeu 1 milhão? Aí que entra a questão da conciliação de maquininha de cartão, conciliação bancária. Putz, não, recebi só 900 mil. Então, aonde está esse 100 mil? É taxa? Não, não é taxa. É taxa só 10, então tá faltando 90. Entendeu a questão? Sim. Então, não dá para você fazer a gestão toda da sua empresa, da sua loja, só com a DRE. A DRE é um dos documentos. Certo? Sim. Outra questão que é importante também na DRE nós temos ali divisões que são importantes ser seguidas. Então, nós temos a receita, às vezes até tem divisão de receita, então, por exemplo, de receita de venda de mercadoria, por exemplo, supermercado, venda de mercadoria. Mas vamos supor que o mercado também tem uma locação, sei lá, ele loca espaços lá dentro. Então, ele tem a outra receita que é de aluguel, por exemplo. Então, isso é dividido ali também para ficar de uma forma visual ali para você fazer a gestão do seu negócio, entendeu? Bom, quanto que eu faturo com isso, quanto que eu faturo com aquilo? Existe isso também. E aí as despesas também são divididas. Normalmente ali despesas operacionais, administrativas. Fixos, variáveis. Isso, administrativas, despesas operacionais, despesas financeiras. Por quê? Não sei se você já ouviu falar do EBITDA ou o EBITDA, é feito justamente olhando a DRE, que aí a gente consegue olhar assim, faturamento, aí a gente tira a depreciação, tira os impostos, né?
Então, juros, então a gente consegue somente se tiver essa divisão bem feita. Tá, Léo, eu vou ficar do outro lado, fazendo aquelas perguntas como que é? Como um comerciante que não entende muito do negócio, apesar que eu não entendo muito também, mas eu entendo mais ou menos. Ó. Para ficar simples. Um cara que não tem noção que é um DRE, que todas as informações que você falou aí, sobre todo regime de competência e por aí vai, caixa, recebimento futuro e presente, como o cara fazer para ele olhar para isso aí, assim, ele entender. Eu quero meu DRE. Que, na verdade, o que ele tem que fazer? O cara tem que mandar todas as informações, todos os gastos que ele tem, nós que manda para a contabilidade falando o que é. Quem vai fazer o DRE é o contador, certo? Sim. Aí, se você vai lá, seja eu mando todos os meus gastos. Eu paguei água, paguei luz, paguei não sei o quê. Eu mando para você bonitinho, tudo relacionado. Não dá para uma bagunça também, que aí o cara não tem que arrumar. Você manda tudo que eu paguei fornecedor, o que é luz, o que todas as minhas despesas funcionaram. A contabilidade vai jogar no DRE, então vai deixar tudo. Vai ser separado por parte lá, por razonete, né? Vai estar feito lá direitinho lá. O contador pega aquele DRE, entrega para a empresa. Como que eu vou olhar aquilo ali para me entender facinho? Ou seja, qual é a função do contador para simplificar a explicação para o cara? Porque o cara quer saber do resumo final, né? O que é aquilo ali, ó. Olhar no final assim, ó, ele explicar passo a passo, mas no final o que é que deu. Sim, sim. Bom, como um contador, ou seja, um cliente pode pedir para o contador que ele apresente para ele e explique para ele passo a passo. Como você explicaria para o cara assim? A DRE é um documento bem simples. As pessoas pensam, é um negócio grandioso. Lógico, né? Uma empresa, é muita informação dentro do DRE. Isso. Porém, tem que ser simplificado para o cara entender rápido. Isso, exatamente. Lógico, pega uma empresa gigantesca de capital aberto, a DRE tem várias páginas. Uma empresa pequena, normalmente a DRE tem uma página só. Então ela vai trazer ali em cima as vendas, ponto. Então, as vendas. O que eu tenho que analisar? Pô, você vendeu isso? Qual o período? Porque a DRE ela tem períodos. Ela pode ser anual, ela pode ser trimestral, ela pode ser mensal, semestral, enfim. Pode ser do jeito que você quiser. O ideal é que o cara consiga olhar isso mensalmente. Trimestralmente, como fecha o imposto para as empresas que estão no lucro real, fecha trimestralmente. Lucro real é presumido também, né? Trimestralmente, mas daí não dá pra fazer muita coisa. Mas daí ele faz, na verdade, trimestralmente para na verdade, o que vale é o anual, né? Que junta os três. Mas se você é um cara bem organizadinho e seu contador consegue te ajudar direitinho, você pode fazer um DRE mensalmente para ficar pequenininho, fácil de analisar, não consegue? Sim, consegue. E aí, assim, tudo essa questão que tem que ser combinada com o contador. Mas também não adianta só combinar. Aí entra o outro passo, né? A DRE precisa ser analisada. Então, o que eu falei, eu tive aquela venda, aí falando de despesa, eu tive essa despesa, eu realmente a minha energia é esse valor, o meu aluguel é esse valor, você consegue... A pessoa que paga, ela olhando ali, ela consegue fazer uma conferência e ver se é aquilo mesmo. Mas, como você mesmo falou agora, para chegar nesse resultado, a contabilidade ela precisa ter isso detalhado. Então, eu paguei energia, isso aqui é meu valor de energia, isso aqui é o valor de aluguel e tal. Se não tiver essa comunicação, não tem como o contador ele tirar essa informação de outro lugar. Por quê? Porque, assim, tudo que você comprou, tudo que você vendeu, tem que bater, tudo que você tem no finalzinho tem que zerar. Tem que bater as informações, todos os valores que entrou ali, que assim, o que sobrar vai ser dado como lucro, não é isso? Isso. Se você não passa a informação correta de sua despesa lá, você vai ter um lucro que não existe. Exato. Desde que você esconder um valor lá, eu paguei isso aqui, eu tirei pra mim, eu não quero que o contador saiba. Cara, aí você não vai... Assim, contador tem que saber tudo que você faz, cara. Você saber tudo da sua empresa, pra poder te dar um resultado do exercício que é corretamente. E você entende assim, realmente esse dinheiro sobrou na minha conta, ou vai sobrar... Para você ter exatamente esse olhar e essa certeza, você tem que mandar toda a informação correta para o contador. Tem que você maquiar. Aí não tem como. Depois você quer que o cara faça o negócio correto, se você maquia, não tem como. Sim. E aí tem essa outra questão, até para a gente já começar a sair da DRE e ir para a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Existem muitos casos, e é comum, um supermercado, por exemplo, ele dá lucro na DRE e prejuízo financeiro. Vou dar um exemplo. O cara tem lucro na DRE. Por quê? Porque ele compra, o CMV dele dá uma margem para ele lá de 30%. Aí vamos supor que ele tem 25% de despesas, teria 5% de lucro líquido. Beleza? Aí vai ter os impostos, beleza. Mas teria 5% de lucro líquido. Porém, esse cara, ele no fluxo de caixa, já vamos começar a entrar agora para o fluxo de caixa. Eu já volto para explicar um pouco melhor o conceito. Mas no fluxo de caixa, de fato,
o prazo de pagamento está errado, por exemplo. Que ele colocou para esse futuro. Então, ele está custeando o estoque dele. Então, esse lucro aqui que deveria ter, financeiro, ele está sempre antecipando ali os boletos, porque ele paga primeiro para depois receber. Então, pega só essa questão já que eu falei. A DRE pode estar lá com lucro contábil. Por quê? Porque é regime de competência. Vendeu, comprou. Independente se recebeu ou se pagou. Agora, entrando para DFC, demonstração do fluxo de caixa, que é um segundo documento que é complementar à DRE, que é para cruzar mesmo, para ver se está fazendo sentido, não pode só ter um, tem que ter os dois. E a DFC normalmente é feita dentro da empresa, porque é a conciliação bancária. Recebi, paguei e tal. Tem como a gente fazer um BPO, que a gente chama, que a gente vai para dentro mesmo da operação e faz pelo mercadista. Se você está assistindo e tiver interesse nesse trabalho, você me chama para a gente tentar entender o seu caso, para ver se dá para fazer ou não. Não é um caso que dá para... Não, tem que... É um trabalho diferente, personalizado, porque é algo que é dentro da empresa, por isso que é BPO, né? Então, o fluxo de caixa é o que realmente aconteceu. Então, lembra que eu falei? A DRE era o que deveria ter acontecido e o fluxo de caixa é o que realmente aconteceu. Ou seja, o dinheiro que entrou, de fato, na conta e o que saiu. Então, pegando esse exemplo, né, da DRE dar lucro e no fluxo de caixa dar prejuízo, um dos casos é isso. É o prazo de pagamento errado. Você comprou, pagou e vendeu para receber depois. Tá marcado DRI lá que o dinheiro, ou seja, que a venda foi efetuada, foi concluída. Porém, o dinheiro não entrou, vai estar futuro. Ele vai ter feito no DRE seguinte, no mês seguinte, né? Mas até então, agora ele deu prejuízo porque o dinheiro não entrou. Exatamente. Outra coisa, por exemplo, conciliação de cartão. Tá provisionado lá na DRE, por exemplo, que a taxa de cartão, conforme o contrato, deveria ser de 1%, por exemplo. Só que aí a maquininha lá, né, os operadores, tá descontando 5%. E você não tá vendo. Seu lucro foi embora. Então, esse negócio do contrato de maquininha, cara, é importante que muitas pessoas, às vezes, levam até no escuro, não gostam de gerente de banco, não gostam de um monte de coisa. Depende do volume que você vende, dá pra ser negociado, sabe, cara? Dá pra você ir lá, aí negocia lá, e os caras são pontuais, sabe? Então, dá pra negociar a taxa de juros. É importante, você sabe quando você paga, ir lá negociar. Tudo tem negócio, débito e crédito, tudo tem negócio. Eu peguei um menino esses dias atrás aí, quando eu pedi pra ele mandar pra mim, quando ele pagava de crédito, ele tem mercado há mais de 20 anos, cara. Mais de 20, sei lá, do pai dele, a mãe dele, tá lá. Eu falei, cara, manda pra mim. Eu fiquei assustado, cara. Eu falei, meu, como assim, cara? Eu falei, não, liga pro gerente do banco agora. Vai ligar pra outro banco. Tinha conta num banco só. Sempre teve conta no banco só. Banco do Brasil ainda. É monopólio, né? Meu, nem atende gerente. Falei, não. Liga pro cara, fala pra ele que você quer negociar a taxa do cartão. Aí eu vou te falar quanto tá pra negociar, mas vamos abrir conta em outro banco. E vamos chamar outro cara do banco para perguntar para ele quanto ele vai taxa também. Resumindo, baixou no débito 1%. Meu, 1%, gente. Olha isso. No débito. Mas aí entra, Zé, o que eu queria trazer para esse episódio aqui. Se não tivesse olhando, iria mudar alguma coisa? Meu, há mais de 20 anos que ele paga. Olha isso, 1%. Não, tô falando só no débito. No crédito também acho que vai dar mais do que isso também. Mais ou menos isso também. Então, vamos imaginar que seja 1% da venda. No geral. É 1%, é 20% do lucro normal aí do supermercado. Tem gente pagando no Pix, cara. No mesmo preço do débito, cara. E pagando ainda preço mesmo, cara, caro. 1,5, 1,4. Não tem sentido, cara. Como é que você faz isso? Com todo o trabalho, com alguém que entende por trás, que consegue auxiliar e sabe também conversar com os caras sobre isso aí, sabe? Aí é lógico, chega na contabilidade, quando o cara joga lá, que você falou, faz a concessão e joga lá, você vê a diferença que dá. Se você faz a continha lá, tem um cara que mostra você mostra você quanto você vende, quanto você pagou de taxa ali, que se ele acompanhar não sabe, ele não sabe. Só que o dinheiro cai na conta lá e não faz conta, né, cara? Exatamente. Então, assim, quando você faz essa conta que tá registrada bonitinho, assim, você olha para esse cenário, para esse DRE, assim, você entende ele, você entende que está pagando, aí você sabe o tamanho do negócio, cara. Exato. Então, entenderam aí a diferença entre você ter uma DRE, que é de regime de competência, onde a gente vai lançar o que foi provisionado ali para acontecer, então, um contrato de aluguel e tudo mais, e o fluxo de caixa é diferente. É diferente. Então, são duas coisas diferentes. Regime de competência é no ato que aconteceu. Então, eu comprei agora essa caneca, já entrou ali para mim como uma compra.
Eu vendi, já entrou como uma venda, independente de eu ter recebido. E o fluxo de caixa ele serve para ver se o meu caixa está positivo ou negativo. E aí você consegue até provisionar. Por quê? Vamos imaginar aqui, eu consigo ter uma previsão dos meus faturamentos futuros da semana, do mês e tudo mais. Você provisiona isso, você provisiona suas despesas e você consegue entender se aquilo que vai cair na sua conta é suficiente para pagar as despesas que você tem ali até o final do mês, até o final do trimestre, enfim. Também dá para provisionar isso, entendeu? Então, eu acho que, não sei se do seu lado ficou claro na sua ideia para o pessoal que está ouvindo aí. Não, sim. Entendeu? Então, mesmo sendo ainda um pouquinho confuso, porque é um pouco confuso. Para quem nunca ouviu, eu entendo perfeitamente o que eu vi, na verdade. Então, mas assim, a ideia é tentar simplificar, mesmo se sendo um pouco confuso, mas assim, dá para você ter uma noção o quanto é importante você ter isso tudo lançado bonitinho, uma contabilidade que consegue ajustar para você, que consegue ajustar para você, e o cara consegue, pelo menos uma vez no mês, não, talvez uma vez a cada 3 meses, o seu contador consiga, se liga pro contador, você consegue parar uma meia hora, uma hora comigo, me explicar como é que tá meu balanço, ele vai te explicar direitinho, cara, e a Superfood também tem esse papel, sabe, de explicar você direitinho o que é, o que não é, se você não entende, mas aos pouquinhos você entendendo, que é importante você ter um acompanhamento e que explique passo a passo o que é cada coisa, sabe? Então, assim, daqui a pouco você está dominando perfeitamente, e é muito importante mesmo, isso é super importante, cara. Então, assim, assistir uma vez agora, não entendeu? Assiste de novo, e daqui a pouco você vai entender. Antes de assistir de novo, já deixe seu comentário, curta o episódio se você está gostando, mas principal de tudo, se inscreva aqui no canal, para que quando nós postarmos outros conteúdos, você seja notificado. Então, todo episódio ele vai pro ar todas as terças às 19 horas. Então, quando a gente postar lá, estiver próximo de começar o nosso episódio, se você estiver inscrito e ativar o sininho, a notificação, o próprio YouTube vai, até o Spotify também, se você quiser também assistir a gente no Spotify, também tá lá, também estamos lá, eles vão te avisar que aquele episódio tá começando para que você não perca. Mas se você tá curtindo o episódio de hoje também, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo, né? Então, tem um amigo que tem uma empresa ou tá estudando contabilidade, o que seja. Se for relevante para ele, mande para sua mãe, para sua avó, para o seu cachorro, para o seu vizinho. Talvez seja interessante para alguém. Porque como o Zé até começou a falar, parece um assunto chato. Mas, gente, pra gente ter resultado como empresário, enfim, não dá pra gente fazer só o que é gostoso, só o que é bom. Senão, sendo bem sincero, ninguém trabalharia. Sim. Ninguém trabalharia, ficaria o dia inteiro na praia, o dia inteiro tranquilo, viajando e é isso. Então tem coisas que são um pouquinho mais chatas mesmo, mas que são extremamente relevantes. Coisas que você não precisa fazer, que não depende de você, que é chato e você pode terceirizar, ok. Agora, você analisar se a sua empresa está dando um resultado, se não está, se tem despesa que você está pagando a mais do que deveria, ou se você pode cortar, isso é seu papel. A não ser que você ponha alguém para cuidar disso, sua empresa é muito grande, você tem um CEO, uma diretoria com um CFO, CEO, aí beleza. Agora, se a gente está falando aqui da realidade de 99% que são pequenos varejos, né? Você tem que entender um pouco disso. Senão você vai sofrer muito mais do que os outros, mesmo que você tenha resultado, mas poderia ter muito mais. O Zé acabou de citar aqui desse parceiro aí que não está tendo um resultado tão ruim, porque está aberto, está tendo lucro, mas 1% a mais durante talvez, vamos pôr 20 anos, mas vamos pôr 5 anos, faz aí a conta. É muito dinheiro na mesa. Só que você só vai conseguir ver isso se você entender um pouquinho e conseguir analisar. O cara fatura 1 milhão mês. De cartões, hoje, deve estar faturando aí uns 700 mil reais. No mínimo 650 mil reais. Vezes 1% dá quanto? Nossa. Vezes 5 anos. Falando de 5 anos, tô falando de 20 anos, que deve estar passando isso aí, mas muito tempo aí. Então, assim, é muita coisa. Só mais tome aqui uma dica pra você. Você tá assistindo isso aqui? Marca aí, cara, o que você achou interessante, que você não entendeu. Marca aí, ó. Pergunta pro seu contador, procura ele. Se não souber explicar, você procura outra pessoa que sabe. Mas é muito importante, cara. É muito importante. Então, assim, e sabe o que acontece? A pessoa se apega tanto ao dia a dia de vender, comprar e vender, que esquece, sabe, desse detalhe, cara, que também o lucro seu não tá só em comprar e vender.
mas tá também onde você paga menos, onde você economiza, entendeu? Onde você gasta menos. Tá aí também, sabe? Isso é muito importante. Então, repetindo, cara, as pessoas vivem nessa busca frenética de querer comprar, vender, mas só que é o seguinte, não é só isso, tá muito mais além também. É comprar, vender e saber onde e você olhar pode... também os grandes, né? Eu sempre falo, você não adianta querer ser o grande, mas também não dá pra você fechar os olhos para o que eles fazem. Você tem que ver o jeito que eles estão jogando pra você adaptar pra você e tirar proveito disso. Pô, os caras, é análise, são jogadas inteligentes que eles fazem. Eles se preocupam em vender? Sim, mas não é só vender. É vender e ter lucro. É vender e ganhar com a venda, mas também ganhar com a gestão. Isso é muito importante. Ontem eu estive visitando um mercado ao qual eu trabalhei há muitos anos atrás. Eu voltei de lá e falei, cara, eu preciso melhorar muito, eu preciso evoluir, sabe? É bom isso, sabe assim? Sim. Que quando você fala, cara, eu preciso melhorar, realmente, você volta empolgado, impulsionado, sabe, cara? Você não fica só na caixinha. Você falou assim, que você falou agora aí, poxa, se você quer ser grande, se você quer pensar grande, você não pode também esquecer dos grandes que tá perto de você. E quando você vai, ser impulsionado, cara, ser impulsionado pelo negócio. Sim. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Sim. Então, tem que estar nesse meio, sim, sabe? E tem que saber que você precisa entender das coisas, entender daquilo que te rodeia, da sua contabilidade, que é muito importante, que na verdade é sua contabilidade. É a contabilidade da sua empresa. Então, você precisa saber, você precisa parar para pelo menos, e dar tempo, sim, cara. Tirar uma meia horinha, uma vez, 2 vezes no mês e falar com o seu contador para você tentar entender como é que está a sua empresa, como é que tá porque isso é obrigação dele também, você paga para ele para isso. Se você nunca cobra, nunca quer nada, cara, só tem ele, como o Léo falou lá atrás, que é um cara que gera uma guia para você pagar e acabou e tá ótimo, beleza, assim, você vai levar isso, o cara tá ganhando para pagar para as suas guias, você vai ficar assim para sempre, entendeu, cara? Sim, exatamente, gente. Olha só quanto insight já de um assunto que muita gente acha chato, mas olha o benefício, o lucro de fato que você pode ter através da contabilidade. Vamos nem chamar de contabilidade, vamos chamar de gestão. Léo, a contabilidade, Zé, ela fornece as informações. Sim. Ponto. Ela tem que fornecer as informações. E você vai fazer a gestão. Então, quando a gente está falando disso aqui, de DRE, de balanço, de DFC, a gente tá falando de gestão. Se você não fizer gestão, não tem como você vencer. Você quer saber um negócio que eu fiquei bravo comigo, cara? Eu fiquei muito chateado comigo. Eu fiquei chateado com as pessoas que estavam em volta de mim, mas muito comigo, cara. Rapaz, tem hora que eu fico tão bravo comigo que não sabe, caraca, mano, como que eu deixei, como que eu não fiz, como que eu deixei fazer isso aí? Quando você vai crescendo, você vai criando pessoas que você confia. Sim. E você vai delegando algumas coisas e às vezes você esquece de conferir, de querer ver. Só fazer um adendo aqui. Eu sempre falo isso aqui. A diferença entre delegar e delargar. Muitas pessoas delargam. Elas falam assim, agora eu vi lá o fulano lá, o guru lá, sei lá que, falando que eu tenho que delegar. Então eu vou contratar aqui, o fulano é bom, o ciclano é bom, toma, que o filho é seu e eu vou pra praia, eu vou ficar de boa. E isso não funciona. Então, segura essa, cara. Segura essa. Eu peguei, lógico, a gente termina, eu gosto de uma frase que eu falo assim, ó. Tem coisas que você faz e tem coisas que você manda fazer. Você terceiriza. Tem coisa, aquilo que você faz, você não terceiriza nunca, cara. É você que tem que fazer e acabou. Não dá tem coisa que não dá pra terceirizar. Você sempre teve essa fase comigo. E eu sou um cara catalisador, sabe, cara? Eu sempre gostei de fazer quase tudo. E não dá pra você fazer tudo. Você tem que mandar alguém fazer alguma coisa. Só que assim, a função é alguém precisa corrigir essa pessoa. Corrigir, acompanhar o que está sendo feito. O que aconteceu lá atrás? Num DRE meu, eu peguei. Num DRE, eu fiquei muito tempo sem olhar o DRE, correndo. Não, tá assim, vamos lá, tá assim. Como é que tá? Tá bom? Falei, não, cara, aí eu comecei a pedir o DRE. Pedi pra ficar certinho. E eu comecei a corrigir um monte de coisa que estava no DRE que não era daquele razão daquele campo lá, era de outro lugar. Foi aqui não é daqui, manda pra cá. Eu comecei a ajustar meu DRE com o contador. E aí ele mandava pra mim e falou, não, tá errado, isso aqui não é daqui, cara. Isso aqui tá... Cara, eu fiquei um bom tempo sem, e o que eu fiz? Assim, eu coloquei o meu irmão pra cuidar de uma área. Só que é o seguinte, como é que são pessoas que você confia? Lógico, que tá cuidando pra você. E justamente na parte financeira, agora em pagamentos, entendeu? Que tinha ali. Aí tinha ele, aí tinha mais uma menina e tinha um outro cara. Ou seja, 3 pessoas que efetuavam o pagamento, um pegava o pagamento, um olhava e o outro não precisava pagar. Ou seja, 3 pessoas, ou seja, era para não errar. Sim. Era para estar ali ao pé da letra. Por você
passar o tempo, tá fazendo muita coisa, e você ter o excesso de confiança das pessoas que estão do seu lado, que você acha que jamais vai fazer uma coisa errada pra você, com você. Um cara que trabalha comigo lá há 17 anos, cara. 17 anos, cara. Confiava no cara de olho fechado. No DRE eu descobri que ele usou a confiança que a gente tinha em meu nome. Tudo que ele falava assim, o cara tava comigo o tempo todo, cara. O cara andava comigo o tempo todo. Como assim, eu já falei com o Zé. E ele se autopromoveu, aumentou seu salário, seu próprio salário. Nossa. Cara, em R$3.500. Nossa, a mais. A mais. Ele fez isso por 3 vezes. Nessas 3 vezes que ele fez, a cada poucos meses, em menos de um ano, menos de 6 meses, ele aumentou o salário dele de 3 vezes. E por eu ser um cara muito próximo, ninguém teve a coragem, eu fiquei muito bravo, cara. Ninguém me perguntou, tá certo isso? Não, o Zé, eu falei com o Zé já, ele tá ciente já. Rapaz, por 2 anos ele ficou recebendo R$3.500 a mais. Faz a conta aí, mais de R$100 mil. Todo mês? Todo mês. Nossa. Por mês. Sabe como eu descobri isso? DRE. Peguei o DRE, meu irmão cuidando pra lá, eu correndo pra cá, eu correndo, fazendo um monte de coisa, cara. Falei, não, cara, aí comecei a começar. Sabe quando você se preocupa mais? Quando o negócio aperta. Aí você quer ver tudo. Eu vi o Roberto Justo falar um negócio que eu achei super interessante. Ele falou assim, bom seria que todas as empresas, na verdade não foi isso que ele falou, mas outro cara completou, né? Ele falou assim, ó, as empresas, elas cuidam mais, os donos, as empresas cuidam mais da empresa quando ela está na dificuldade. Sim. Porque toda vez que ela está muito bem, tende a relaxar um pouco, sabe assim, a deixar andar um pouquinho. Aí tem o dono da rede Mateus aí, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Mateus, esqueci o primeiro nome dele. Vicente Mateus? Não, Vicente Mateus não. É Mateus, tá. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante, assim, ele falou assim, ó, nós quebramos Wilson Mateus. Isso. Ele falou assim, ó, ele falou assim, já quebrei 2 vezes. E todo mês a gente tem reunião com meus filhos. E todos os dias nós colocamos como uma ideia na nossa cabeça. Nós começamos nosso dia como se sempre ele estivesse quebrando de novo. Porque o cuidado é dobrado. Sim. Sabe assim? Então, assim, todos os dias nós começamos, nós começamos quebrando de novo. E hoje ele é o 3º maior varejista, atacadista do Brasil. E tá crescendo absurdamente, aí tá aí. Então, um negócio muito legal. O que aconteceu? Quando eu vi isso aí no DRE, cara, eu falei, não, eu quero ver DRE, eu quero ver como isso começou. Não, tem que ajustar isso aqui, tem coisa errada, preciso dar uma analisada, preciso cortar custo, preciso rever um monte de coisa. Quando eu pensei em cortar custo e rever um monte de coisa, eu peguei o DRE. Quando eu cheguei no DRE, eu falei, o que é isso aqui? Que valor é esse? Por que isso aqui? Rapaz, foi batata, cara. Só descobri porque eu vi o DRE. Eu falei, não é possível, cara. Eu passei mal, cara. Sabe? Aí fiquei com raiva de mim. Por que eu não vi isso lá atrás? Aí fiquei com raiva do pessoal que eu confio. Por que não me perguntou? Por que excesso de confiança? Como excesso de confiança, cara? Mas pergunta. Tá gerando despesa, gerando dinheiro? Pergunta. E não me perguntaram, cara. Porque confiaram mais no cara. Aí eu chamei o cara. Eu falei, o que é isso aqui, cara? Ele falou assim, é porque... Eu falei, mas o que tá acontecendo, cara? Isso aqui é roubo. Isso aqui não sei não. Ele, não, porque eu achei que eu mereci. Peraí, eu achei que eu mereci. Eu falei, eu acho que eu mereci um monte de coisa, mas eu não tenho... Aí você chega alto sozinho, meu amigo, 18 anos, o cara fala, suma daqui, você vai embora daqui, suma daqui, cara. Aí mas fala, vai embora daqui já, e ó, aí, enfim, comecei a resolver o problema com ele, mandei ele sumir de lá. Mas o cara que tava comigo 18 anos, cara. Que deu o quê? Mais de 100 mil reais. Uns 100 mil, ficou trazendo valor presente, uns 100 mil. Olha pra você ver, 100 mil reais. O que você faria hoje na sua loja? Tô falando vida pessoal. Mas o que você faria hoje na sua loja? Pegando uma loja pequena, o que você faria hoje com 100 mil reais a mais? Para ir mais mercadoria? Talvez contrataria um sistema? Sei lá. Não, imagina esse dinheiro investido também. Então, se você colocar aí 100 mil reais, ele custou, você faria 200 mil reais aí que saiu do seu caixa, que você poderia ter no seu caixa mais. Porque uma simples comparação, e não foi um negócio assim de uma análise bem profunda, não. Só olhei lá os que está sendo pago e um discriminado para cada valor pago, o que era. Sim. Quando eu olhei, qualquer pessoa consegue ver isso aí. O contador manda para você um DRE, ó, pagou 10 mil de aluguel. Você sabe que o aluguel foi 10 mil, pagou não sei quem, pagou. Você vai sabendo já, foi pagamento, pagou 50 mil. Você sabe que é o valor, sabe o que é o valor. Olha, mas você sabe o que é o valor. Você descobre se a energia está cara, você descobre tudo ali. Não é uma simples conferência, cara. Então, o quanto é importante você ter um DRE redondinho, bonitinho ali, e que esteja tudo certinho, cara. Mas se olhando, você já vai ver o que você está pagando. Sim. Aí você consegue ajustar. Mas, porém... cada um vai fazer a sua gestão. Exatamente. Né? Esses documentos que a gente está falando aqui são documentos base,
E aí você vai fazer a sua gestão. Então eu vou olhar mais esse ponto, que é o meu problema maior. Vou olhar mais aquele, vou fazer de tal forma. A minha conciliação de cartão. Cada um vai fazer, vai usar a estratégia que for usar, utilizando essas informações aqui. Ô, Léo, teve um tempo atrás, cara, que assim, você vê assim, o quanto também é o saber fazer a conta aqui, que funciona. O quanto diferencia. Tinha uma loja que eu comprei, uma loja uns 4 anos atrás, e quando eu cheguei lá, o cara não aceitava, o mercado, cara, o cara não aceitava cartão VR, refeição e alimentação. Nossa senhora. Aí eu falei, ué, não entendi, por quê? Porque a taxa é muito cara. Aí no começo eu falei, como assim, cara? Não, você não aceitava, cara. Porque se assustou com a taxa e por esse motivo não aceitava. A falta de um cara explicar pra ele, mas a taxa, sei lá, a taxa é essa, mas qual a vantagem e desvantagem que tem, entendeu? O cliente aí. E o cara, por uma simples ignorância, e não quer saber, não quis saber de nada, e por aí foi. Você vê. É isso, o número ele tá ali e ele só estando ali em qualquer lugar não vai adiantar nada. A pessoa vai, tem minha DRE. Tá, mas aí isso é o meio. Então é o começo. O que você vai fazer com isso? Aí sim começa a gestão. Você só ter uma DRE e falar, tem uma DRE. Não é isso. Você tem que primeiro entender um pouco o que aquilo ali tá falando para você, se DRE, uma DFC que seja, e ver o que você pode melhorar em cima daquilo que está sendo apresentado. Bom, o papo tá top. A gente ainda vai falar um pouco sobre balanço patrimonial, que é muito importante também. Mas antes disso, vou falar aqui um pouco sobre empresas aí que têm um resultado absurdo, não só financeiro, mas principalmente aí de qualidade e também do valor que gera para os clientes, né, Zé? Sim. Então, consegue contribuir muito para o seu DRE positivo, né, cara? Exatamente. A gente fala muito de número, mas a gente também fala de produto, porque é o produto que vai trazer o número. Mas para a DRE disso aqui bater também, você tem que ter o quê? Um cara que faz isso aqui, que tem que ter um receituário para saber quanto custa o produto. Sabe o que é legal aqui na Geomix? O cara consegue entregar para você, isso aí eu tô me comprometendo. Ó, depois liga lá para falar que falou com o que eu falei aqui, hein? Que eles, tudo que eles vendem aqui, eles conseguem te mandar para você um receituário, cara, do rendimento de cada produto. Ou seja, quanto custa cada produto no seu mercado. Sim. Que às vezes você tem dificuldade de fazer. Eles vão lá, eles preparam tudo para você, eles vêm, a Geomix é uma empresa que vende produto para padaria, panificação. Então pode ser padaria ou sua padaria no seu mercado, o qual ele tem todas as marcas, as melhores marcas aqui dentro só. Ele atende pelas melhores marcas. E ele vai lá, cara, leva um técnico na sua empresa, faz um receituário do seu negócio, quanto custa cada coisa, porque assim, o DRE tem que bater, quanto comprou, quanto vendeu, sabe? Inclusive, ficha técnica, né? Isso, e é importante também ter isso. Então, eles têm esse cuidado também de ajudar você, para ficar facinho, mastigadinho, você não vai perder tempo com isso, nesse seu padeiro. Seu padeiro sabe só fazer pão em bolo, cara, põe lá e acabou, não quer saber quanto custou nada. Ele manda para você um relatório bonitinho, quanto custa cada produto para você. Zé, a gente tá dando aqui um passo a passo, vários passos, na verdade, não é um passo a passo, vários passos de gestão. Então a gente falou de DRE, para que serve, como usar, demos dicas. A gente falou de DFC e agora até usando o patrocinador, a Geomix, parceiro aí, a gente tá falando sobre ficha técnica. Não também é outro documento de gestão também. Muita gente fala assim, isso aqui é só para assar o bolo e ver se dá certo. Não também tem muito custo, tá tudo envolvido ali. Se você tá tendo perda, se tá tendo lucro naquele produto ou não, qual a margem você tem que aplicar. Isso é muito importante. Então, aí você tem que fazer uma DRE não só dos produtos aqui, mas da padaria completa, cara, que você consegue fazer. Eu vou te falar rapidinho como você consegue fazer isso aí. É um pouco trabalhoso, mas tudo que você começa, que ajusta, daqui a pouco vira automático. No começo é muito trabalhoso. A contabilidade, um DRE, pro cara entrar para você mandar todas as informações para a contabilidade, para ela colocar lá. No começo é trabalhoso, porque você está acostumado a uma rotina, você tem uma cultura diferente. Você coloca aquilo ali, não pode ser diferente, não pode. Tô dando uma mentoria para um menino, cara, que eu tô brigando para que eles tenham essa cultura de marcar tudo. Sim. Entendeu, cara? Tá ali. Então, assim, quando você faz isso, fica mais fácil, depois vira automático. Então, assim, aqui na padaria não é diferente, cara. Então, assim, é importante você saber quanto você comprou tudo de padaria no mês e quanto você vendeu. Sim. Só que é o seguinte, é só comprar quanto vendeu que resolve? Não, mas para você saber que comprou 100 mil de padaria, você vendeu 150 e realmente ali tá certinho, você tem que ter esse receituário, você tem que ter esse custo de cada produto, para você saber precificar o produto, para não dar o produto de graça. Sim. Então isso interfere muito. Então esse processo, a Geomix vai ter que aumentar o cachê aqui da propaganda aqui. Ó, nenhuma empresa que vende produto para planificação, sabe, são poucas que dá um trabalho, que entregam um serviço assim bem alinhadinho. Só que é o seguinte, você tem que pedir, cara.
Entendeu? Legal. Você tem que pedir. Então, gente, se você ficou interessado em conhecer os produtos da Gilmix, que são as melhores marcas do mercado que eles vendem lá, tudo num lugar só, aponte o seu celular para esse QR Code, fale com o Kainan ou com o pessoal dele lá, que você vai ser muito bem atendido, tá bom? Fala que você viu aqui a propaganda aqui e a gente falando aqui, ligou para ele através da gente, tá bom? É muito importante. Isso, show de bola. Tem que mandar esse link, essa propaganda pra Gilmix, cara. Muito boa. E aí, ó, mesma coisa, Fábio Bananas Climatizadas, outro parceirão aqui também do podcast, do Avança, que também tem aí um produto que a gente sempre fala muito aqui, que é um produto totalmente diferenciado. Além de trabalhar com quase 700 supermercados por todo o Brasil aí, eu também sou um consumidor, então eu também faço compra, né? Sim. E, cara, ou alguém compra pra você e coloca na sua mesa, né? Você vê, né? Eu quis dar um migué aqui, mas o Zé já me falou, enfim. Mas, gente, assim, brincadeiras à parte, a gente consegue ver já, com ali, só de olhar mesmo, a gente já consegue ver se um produto ele tem qualidade ou não. E falando de banana, é só vocês olhando mesmo para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Mas, cara, o produto do Fábio, ele é organizado, né, Zé? Ele é organizado, limpo. Você olha assim... Então, as pencas cortadinhas. Bonitinho, assim, é legal de ver. Sabe aquele negócio que você olha e fala assim, meu, é bonito. Se você, além da qualidade, que isso é extremamente importante e tem muito, mas hoje em dia, muitos especialistas falam também do visual, né? De você entrar ali, principalmente o hortifruti, colorido, bem montado, bonito. Isso vende mais também. Rapaz, na própria caixa dele, na própria caixa de banana que vem dele, já vem tudo arrumadinho, cara. Sim. Você vê assim, o quanto é organizado, para não machucar a banana, sabe? Assim, um cara que se preocupa com a qualidade do produto. Sim. Como chegar no mercado para pôr na banca um negócio de qualidade. Sim. Então, a penca vem cortadinho, não tem o cliente ficar rasgando não, aí vem cortadinha já, arrumadinho. Cara, sensacional, cara. Sim. Então, se você quer ter esse produto aí também no seu hortifruti, fazer a diferença, que é aí que você vai ganhar aí do atacado, do concorrente que tá vendendo mais barato, enfim, é nisso, é com isso aqui, ó, qualidade e diferenciação. Então, já chame eles também aqui, o Fábio, através desse QR Code, e já conheça também o produto, conheça sem compromisso, está aí vendendo uma banana toda podre, velha aí, já conhece os caras aí, vê o trabalho deles, vocês não vão se arrepender. Produto bom, você pode precificar com a mais que vende, cara. É isso. Superfood, vamos pular aí que a gente já falou, mas não esqueça, como eu falei no começo, se você perdeu o começo, volta lá, que eu falei bastante no começo sobre a Superfood, sobre a análise, que muitas pessoas estão vindo, muitos supermercadistas estão vindo para fazer análise através do podcast, que é a única forma de você ter ela gratuita. Então, chame o pessoal aqui do comercial da Superfood através desse QR Code e garanta a sua análise, faça uma reunião com eles, que sem compromisso eles vão te mostrar alguns pontos ali já que você pode melhorar no seu supermercado para segurança, economia e resultado. Top! Show? E por último aqui também temos a Legi. A Legi é uma empresa especializada em registro de marca de pequenos negócios. Então, se você tem uma pequena empresa e fala assim, mas a minha empresa é pequena, não preciso registrar porque é caro, tal, esquece isso. A Legi, ela nasceu para te ajudar exatamente com isso. A gente sabe que registro de marca é um valor ali, normalmente, que é cobrado aí no mercado, um valor considerável, e empresas pequenas vão prezar por outras coisas, por pagar sua folha, por pagar o aluguel, enfim, e acabam não dando prioridade para isso. Mas a Legi, ela nasceu para resolver essa dor. Então, ela faz aí registro para pequenas empresas com um valor acessível, e é importante você lembrar que a marca que você criou, que você tanto usa, ama e tudo mais, aí é a sua criação, ela só é sua de fato se você registrar ela no órgão que é o INPI, que é o órgão regulador aí das marcas no Brasil. Então, se você não quer perder essa marca, ter que trocar fachada, trocar toda a identidade visual, Instagram, redes sociais, você tem que registrar. Então, a Legi, ela vem para resolver essa dor de fazer isso de forma mais simplificada e com custo acessível para pequenos negócios. Então, chame a Legi também e já garante seu registro de marca. Sem contar que tem marcas aí hoje que valem mais do que a empresa. Exato. A marca é bem feita. Nem sempre a marca tem que ser uma empresa. Isso é um produto. Inventei uma marca de café, por exemplo. Eu não preciso ter a empresa, ter CNPJ. Às vezes eu vou trabalhar isso aqui daqui a um ano, mas eu tive uma ideia muito boa e eu quero registrar aquele nome, aquela logo.
você pode extrair isso no seu CPF, tá? Então, a marca não é só empresa, tá, gente? Então, na dúvida também, chame o pessoal da Legi que eles vão te explicar tudo isso. Beleza? E temos aí também o famoso Dimas Dantas, com as suas mentorias, né? Então, aqui em cima, vocês podem observar 2 delas aí, na verdade, uma mentoria, outra é um produto, né? Mentoria Mapa do Lucro, onde ele, como o nome já diz, né, te dá todo o mapa aí para você chegar na lucratividade que você deseja no seu mercado. Então, ele até fala, né, que quando ele começa uma mentoria com uma pessoa, com um supermercadista, vocês fazem um acordo, né, quanto você quer ter de lucro e aí vai buscar esse lucro. Então, por isso que é o mapa do lucro. E a Smart Price também, que é a precificação inteligente. Você precificar corretamente os produtos, ele vende mais e vende mais com margem. Então, se também você quer conhecer o trabalho aí do Dimas, aponte aqui o celular para esse QR Code, converse com o time dele, com ele mesmo, faça uma reunião para entender, na verdade, esses trabalhos eles são muito personalizados. Então, tem que olhar para o seu negócio e ver o que você pode ter ali de assessoria dele, da equipe dele, para poder ajudar você aí no seu dia a dia, tá bom? Muito bom. Show de bola? Zé, pegando o gancho que você estava falando ali do Matheus. Você falou do Matheus e depois você começou a falar de DRE da padaria. E assisti um podcast do Wilson Matheus mesmo, e ele fala que desde sempre ele faz a DRE por setor. Isso é muito importante, então, cara. assim, aí entra uma outra questão. A gente especializado em supermercado, em varejo, e a gente fala essa língua aí. O seu contador, até a gente também, a DRE que vai ser feita é uma DRE global, vendas, compras e tal. Agora, você, aí dentro, internamente, através do seu sistema mesmo, o seu sistema ele consegue dividir isso por setor. A maioria dos sistemas, pode ter ser o mais básico. Então é importante você ter essa DRE por departamento, porque um supermercado, o que é um supermercado? Né? Antigamente existia mercearia, né? Então era merceariazinha. Aí, depois falou, e se a gente começar a vender também bebidas? E se a gente começar a vender também a carne, por um açougue? E se a gente começar a vender hortifruti? E se a gente pôr uma padaria aqui dentro? E aí virou um supermercado, com várias coisas. Então, um supermercado é como se fosse um lugar com várias empresas. Então, é importante você ver o seu hortifruti como uma empresa separada, a sua padaria como uma empresa separada, o açougue como uma empresa separada, a mercearia como uma empresa separada. E você faz a gestão de cada uma. Eu sei que isso aqui já é um próximo nível. Não adianta você estar pensando nisso se nem a DRE, nem as informações para o contador você manda. Esquece isso. Se você tem um contador muito ruim, um sistema muito ruim. Isso aqui é um nível, já um nível intermediário, né? Você fazer essa gestão é muito importante. A gente estava conversando uma vez, Zé, com um mercadista aí, Santa Catarina, se não me engano, Paraná. E aí ele falou, cara, o meu açougue ele lucra para eu pagar o prejuízo da mercearia. Então, assim, isso não pode acontecer, porque algum erro. Não posso ter lucro no açougue e o lucro ficar tudo na mercearia, por exemplo. Ou a perda do hortifruti não pode ser tão grande a ponto a ideia é que cada departamento se pague, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Exatamente. Dê o seu próprio lucro, né? Exatamente. Então, quando você começa a analisar isso de forma separada, você acaba vendo onde está o erro. Porque o supermercado, como são várias frentes de negócio, várias tributações, várias despesas, várias variáveis, né? É difícil você achar onde está o erro, onde está o gargalo. E quando você separa essa gestão, você fica mais fácil de você achar onde está o problema. A precificação do açougue, vamos para tem problema de precificação, mas quais são os produtos que estão com esse erro, esse problema, enfim? Ou quais produtos não estão vendendo? Será que a minha venda de açougue é normal? Porque às vezes fala, eu faturo 1 milhão, ok. Mas o seu concorrente, só de açougue, ele fatura 1,5 milhão. Porque mesmo tamanho, a localidade parecida, mas o que será que ele fatura mais que você? Será que não é o açougue? Será que não é o hortifruti? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero faturar mais, mas qual a estratégia? Às vezes você não tem, talvez, um hortifruti, como a gente falou, do Fábio aí, banana, a gente falou da Gilmix, da panificação. Uma vez eu fui num cliente meu ali, Zé, da Superfood, e aí eu cheguei lá, preciso faturar mais, preciso lucrar mais, tal. Eu vou dar uma olhada na sua loja, bater papo, né, virou amigo e tal. Aí eu cheguei lá e, né, dentro da minha experiência no varejo ali, olhei assim e tal. Um bairro bom até, classe B, assim.
E eu olhei pra padaria, tinha só pão francês e um outro pãozinho assim de leite. Falei. Aí eu olhei pro açougue, assim, mais ou menos. E vendia bem até o açougue. Hortifruti, meia boca. Falei, cara, não adianta agora você querer colocar mais gôndola aqui, encher de mercadoria de. Você já tem a sua mercearia aqui, já tem os produtos, você precisa de organização. Só que assim, como que você vai aumentar a venda da padaria se não tiver produto? Como você vai aumentar a venda do açougue se não tiver mais produto? Como você vai aumentar a venda do hortifruti se não tiver produto? Entende? Então, é fazer essa divisão. Ah, tô faturando 1 milhão, mas quanto que é de açougue? 50 mil? Perto de 1 milhão? Será que é bom? Não, ou é 500 mil de açougue, ou alguma coisa errada também. Então, é interessante você separar pelo menos as vendas ali, as despesas, para ver se aquele departamento te deixa lucro e também para ver se a venda dele tá condizente com o mercado. Claro que não precisa ser igualzinho, esse negócio tem uma fórmula. Ah, que a sua folha é tanto, não sei o que é tanto. Para mim isso não funciona. Acho que cada empresa tem a sua fórmula ali e até você vai buscar melhorar aquilo também, né? Mas dá para você também dar um comparativo. Ah, o mercado do fulano vende, do total, vende 20% de açougue. As características são parecidas e tal. O meu vende 10%. Alguma coisa pode estar errado. O que o fulano está fazendo? Quais são os produtos? Tô errado? Dá pra gente fazer essa gestão dessa forma. Então é outra dica aí também, mas já mais intermediária, como a gente falou. Não adianta também querer não ter nem ADR, nada simples, nem nada, e querer já passar para esse próximo nível, né, Zé? São passos, um passo de cada coisa aí, de cada vez aí. Mas é importante ter todo esse caminho, né? Tem que fazer isso aí. Não tem como. Sim. Zé, pra gente ter um desfecho agora aqui falando desses relatórios, documentos, contabilidade, gestão, o famoso balanço patrimonial. Cara, um monte de comerciante nem ouviu falar, nem sabe o que é. Balanço patrimonial, a gente podia fazer um podcast só para falar disso e ainda ia ter muito tempo. Dá para fazer uma outra hora com mais explicado direitinho, assim, né? Passo a passo. Mas você precisa saber. Para só dar um resumo para você hoje aí, para você um negócio rápido aí. Exatamente. Então, vamos lá. Pensa só, se você, como uma pessoa, um ser humano, vai num médico e fala assim, eu quero fazer um exame geral. E aí ele vai te dar lá uma folha com todos os resultados. Então, tal coisa está assim, está assim, tá. Ou seja, você vai ver se você está saudável ou não, correto? O balanço é a mesma coisa. Ele apresenta a saúde financeira e econômica da empresa. Então, por que o balanço ele é dividido entre ativo e passivo, né? Ativo e passivo. Dentro do passivo, né, tem ali o passivo circulante, não circulante, e eu já estou começando a falar de contabilidade. E patrimônio líquido. É isso, mas isso aí vai ficar muito esquece isso que eu falei, esquece essa parte, deixa de lado aí, não precisa saber não, é só loucura de computador mesmo. Enfim, o que o balanço ele vai te falar? Ele vai te mostrar algumas coisas, para quem sabe ler. O balanço é como se fosse uma leitura ali, uma língua diferente. A contabilidade é uma língua assim como a dos médicos, assim como a dos advogados, enfim, é como se fosse uma língua própria mesmo. O balanço ele vai te falar por que o banco pede balanço. Para saber como está a saúde financeira da empresa. Um empréstimo, licitação, pede balanço, para saber se a empresa ela tem, principalmente, capacidade de sobreviver. E muitas pessoas, muitos empresários não estão nem aí com o seu balanço. Mas, normalmente, Zé, o balanço, até por essa falha de comunicação, com empresa, contabilidade e tal, nem representam a verdade da empresa. Alguns erros são cometidos também por não pensar no balanço. Vamos imaginar aqui, um erro muito comum. O cara abre um mercado, ele investe lá 1 milhão para abrir o mercado. Máquina, tudo, um monte de coisa. Colocou 1 milhão do bolso para abrir o mercado. Você vai olhar o capital social dele, que é um item muito importante do balanço, é 100 mil. Mas aí você fala, mas por que 100 mil? Ah, o contador pôs lá. Entendeu? E isso é muito importante. Vou dar um exemplo para você de como isso é importante. Se você somar o ativo menos o passivo e o patrimônio líquido. Se os seus ativos não forem capazes de pagar os seus passivos, um banco, por exemplo, ele já coloca no estado de alerta. Ele fala assim, bom, se amanhã essa empresa decidir fechar, baixar a porta, ela não paga nem as contas dela. Porque o que ela tem de ativo, ou seja, dinheiro em caixa, dinheiro em banco, estoque, clientes a receber, que ela tem de dinheiro aqui, não paga, por exemplo, fornecedores.
contas a pagar, salários, aluguel, energia, tal, empréstimos, não paga, entende? O banco olha isso. Sim. E muitos empresários nem sabem disso. Então, falando agora de relação de passivo e ativo, é uma coisa que o banco olha muito. Ele olha assim, bom, a empresa tem 1 milhão de ativo e 1,5 milhão de passivo. Você fala, Léo, mas não tem que bater o ativo com o passivo? Sim. E aí como que bate? O patrimônio líquido, normalmente ele está negativo. Por isso que bate. Porque Sim. ele que é uma conta meio... a gente falou que ia simplificar, né? Mas a empresa Quem entende é rápido. A empresa vai tendo prejuízo e o patrimônio líquido ali vai ficando negativo. E aí quando você olha, o passivo ele já é maior que o ativo. E o que está deixando ele mais baixo, fazendo bater um com o outro, é a negatividade aqui do patrimônio líquido. Mas como eu disse, não vou entrar muito nessas normas técnicas, mas no seu balanço, pensa assim, divide ele aí em 2, basicamente. Então, de um lado ali, normalmente do lado esquerdo, estão os ativos. Então, o que são os ativos? Como eu falei, valor que você tem em caixa, dinheiro mesmo, espécie, que ele vai estar lá como caixa. Valor que você tem em bancos, aí vai sair lá Banco, Bradesco, Itaú, Santander, enfim, todo banco que você tiver vai estar lá no seu balanço. Se você tem algum cliente a receber, lembra que a gente falou lá da DRE? Você vendeu, não quer dizer que você recebeu. Então, se você vendeu alguma coisa e não recebeu ainda, ele vai estar lá no seu balanço como um direito. Então, vamos supor também um adiantamento. Eu tenho lá os funcionários, eu fiz um adiantamento para um funcionário lá, adiantei R$1.000 para ele. Também fica no seu ativo, porque é um direito que você vai ter de receber aquilo. Certo? Falei alguns ativos aqui. Sim. Do outro lado, né, do lado direito ali, eu tenho os meus passivos. Então, eu vou ter ali fornecedores a pagar, né, aquele fornecedor que você comprou e ainda não pagou. Você vai ter ali empréstimo a pagar, conta de energia. Todas as despesas que você tem vão estar ali também no seu passivo. E ali embaixo, onde tem essa questão do patrimônio líquido que eu falei, que é normalmente o seu capital social, principalmente, é o início de tudo, é o capital social, que é o dinheiro que você aporta na empresa para começar todo o negócio. E aí, Zé, para dar um desfecho aqui, eu comecei falando sobre a questão da venda da empresa. Então, eu vou finalizar com isso, vou deixar um gostinho de quero mais aí também. Se você ficou em dúvida também, me chama, pode me chamar, vai lá no meu Instagram, @o_leonardo_bastos, ou até no da Superfood mesmo, @superfoodcontábil, e falar, eu vi lá e eu queria entender mais essa questão do balanço, da atualização do patrimônio para eu vender minha empresa. Estou vendendo minha empresa, quero ajuda. A gente ajuda também nesse processo de negociação, tanto para se você estiver vendendo, como se você estiver comprando, porque tem muitas coisas importantes nesse meio tempo aí. Bom, só uma questão aqui que é muito importante que eu prometi, eu vou dar esse insight aqui para vocês, depois a gente fala mais sobre isso se vocês tiverem interesse. Quando você vai vender a sua empresa, a gente precisa ter um cálculo. Quanto que vale essa empresa? E aí, lembra que eu acabei de falar? Normalmente a empresa vai lá e tem 1 milhão, 2 milhões de custo para abrir essa empresa, mas ela não contabiliza isso corretamente no seu patrimônio líquido. Ou até mesmo aqueles aportes que o sócio vai fazendo. Talvez no primeiro momento ele colocou 500 mil, mas ele vai colocando mais porque o negócio ainda não é lucrativo, ele vai colocando dinheiro, pega empréstimo pessoal, põe lá, não sei o quê, e não aumenta o seu próprio capital da empresa com esses valores, ou seja, faz errado. Quando ele vai vender, Zé, a empresa, ele já teve ali um custo de investimento da empresa de, sei lá, 1,5 milhão, por exemplo. Ele vai vender por 2, beleza. Ele teria que pagar o imposto sobre os 500 mil, aí tem algumas estratégias e tal, mas é sobre os 500 mil que é a diferença. Se ele não fez isso e está lá 100 mil reais, como eu falei o exemplo aí, que às vezes, meu contador que pôs, ele vai ter um ganho de capital de 1 milhão e 900 nesse exemplo. Sim. E aí você imagina 34% sobre isso. É muita grana, cara. Então, o dinheiro que vai ter prejuízo na venda. Sim. Se você não tomar cuidado, você tem prejuízo na venda. Mas eu não vou pagar esse dano e tal. A conta chega. Não tem jeito. É muito dinheiro, a conta chega. A gente sabe que uma loja, quando ela é vendida, é um valor robusto. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim. Então, a conta chega. Toma cuidado com isso. Acho que sobre o balanço patrimonial, eu queria só mostrar um pouco que é um espelho da sua empresa. Então, tudo que está acontecendo lá na sua empresa deveria estar constando ali. Se não fizer sentido, tem que sentar com o seu contador e falar, eu peguei meu balanço, mas não faz sentido, eu não tenho essa conta, eu não tenho esse dinheiro em caixa.
Tem empresas que a gente pega, às vezes, balanço e tem lá 500 mil no caixa. Eu falo, de onde tá esse dinheiro? Mas o cara fala, não tem. Não tem. Quem que deixa 500 mil para sempre no caixa? Não tem. No banco até beleza, né? Agora no caixa, entendeu? Não tem como. Às vezes tem a transição do dinheiro. O cara coloca, o dinheiro entrou no caixa e às vezes ainda tá transitando para poder ir pro banco. Ou o contador colocou lá para fechar o balanço. Acontece também. Só para finalizar, eu vou contar uma história rapidinha aqui. Também de importância de você acompanhar isso. Um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu recebi um cliente do Paraná e ele entrou na Superfood e tal e começou a passar algumas situações para mim e falou assim, ó, dentre tudo que eu te falei, eu também tenho esse caso aqui. Mandou uma notificação para mim da Cefaz. Mandou uma notificação da Cefaz e falou assim, só que a minha contadora na época falou que eu podia rasgar e beleza, que não era nada. Aí eu bati o olho assim, 150 mil a causa. Falei, não é possível. Aí comecei a ler. Falei, não é possível, 150 mil não é nada, não tem como. Comecei a ler. O que aconteceu, Zé? A empresa tinha 200 mil de capital social, isso que foi mostrado para a Receita e para a junta comercial. Quando você abre a empresa, vai lá no seu contrato social, vai lá qual é o capital social da empresa, né? E beleza, 200 mil. Só que a empresa era do pai, o pai passou a empresa pro filho, toca aí, já era senhor já, toca aí, beleza. E foi como uma venda. Eles declararam como uma venda dos 200 mil. E aí até tinha isenção e tal, por ser 200 mil. Só que na carta, o que falava na carta? O seu patrimônio líquido apresentado por sua contabilidade, existe uma declaração que pega o balanço e manda para a Receita Federal, que é a ECD. Sim. Então, lá na sua ECD, está constando que o seu patrimônio líquido é de 3 milhões de reais, não 200 mil. Ou seja, você vendeu 200, mas os 2 milhões e 800 aqui foi uma doação oculta. Então, por isso eu vou te cobrar 4% de imposto sobre esse valor. Aí, detalhe, eu perguntei isso para ele, ele falou, não precisa vender nada. Fui olhar a contabilidade anterior fazia vários ajustes e ia jogando ali no patrimônio. E o cara nunca viu. Se ele pegou o balanço, foi só para mandar para um banco, nunca olhou aquilo, nem sabe o que é. Então, olha a importância de você saber minimamente olhar os números e questionar esses números. Léo, para completar o que você está falando, cara, um negócio muito grave que eu passei um processo grande lá atrás. Um contador que eu tinha lá atrás, eu não olhava balanço. Eu entendo, eu discuto com a contabilidade, entendo um pouco de contabilidade, discuto com o cara direto, eu discuto até com você, sempre está falando sobre isso aí, perguntando, questionando, e alguma coisa eu sei, enfim. Mas você sempre me perguntando, mas olha, analisar balanço, analisar como foi fechado, como foi enviado, eu nunca tinha feito isso, cara. E um dia eu fui chamado para a Receita Federal porque eu tinha ele enviou o meu expediente fiscal lá, anual lá, fechou lá o ano lá, e enviou como que a minha loja na época vendia R$1 milhão mês, e eu tinha um estoque de 12 milhões no balanço. Como? Não tem como isso, não tem como. Foi problema de sistema, foi problema aí que era mercadoria que entrava que não era mercadoria, para uso e consumo, sabe? Todo um processo assim que você compra sacolinha, compra bobina, cartaz, faixa, e ia como estoque, não é produto de estoque, entrava no meu estoque. E ele simplesmente mandou, cara. Me mandou. Eu fui notificado, eu fui multado pelo federal por causa dessa informação errada que o cara mandou lá, porque colocou lá para colocar e bateu e foi embora. Então, gente, assim... Tamanho da pizza. É complicado, mas nós estamos num país complicado. Sim. Todo mundo fala, é difícil empreender no Brasil, mas isso aqui é difícil mesmo, mas tem que fazer. Então, você decidiu empreender no Brasil. Mas esse negócio aí, essa ideia de empreender, até hoje o Brasil, se eu não me engano, a última vez que eu tive isso, ele era o país que tem mais empreendedores no mundo, que mais empreende no mundo. Com toda a burocracia que temos, com toda a dificuldade que temos, cara, que é muito complexo, ainda é o país que mais empreende. Só que é o seguinte, não dá para empreender como antigamente, tudo na parte informal, de qualquer jeito, sem uma orientação. Hoje está fácil a orientação, ó. Através da internet, você está em casa, aí, sei lá, onde você está, no seu escritório aí, você está tendo uma informação que, para você ter isso aqui, você tem que ir na faculdade, fazer um curso. Você tem hoje aí na sua casa, sabe? Chega até você. Então é o seguinte, você não tem informação se você não quiser. Hoje não dá para você abrir um negócio sem ter informação. E quer saber mais ainda? Gratuitamente, cara.
Isso é sensacional. Mas é isso. Perfeito. É isso, gente. Espero que tenha Agregado. clareado um pouquinho a cabeça de vocês o que é cada coisa que a gente falou aqui. Claro que não dá para aprender tudo sobre isso, Sim. impossível. Mas espero que tenha dado uma luz e Sim. que tenha principalmente despertado a curiosidade, o interesse de vocês, de entender que isso não é a melhor coisa, mais legal de se fazer, mas que pode trazer resultado. Então, se traz resultado, se traz lucro, é gostoso. Tudo Sim. que dá lucro é bom, você tem que focar no que dá lucro. E é a gestão da sua empresa. Eu faço a gestão da minha empresa. Sem isso aqui, gente, desculpa, ninguém faz gestão da empresa sem isso aqui que a gente tá falando. Não existe gestão sem contabilidade. Não existe gestão sem contabilidade. Você fala, eu faço gestão, mas minha contabilidade, não tem. Não existe isso, Zé. Não existe. A contabilidade, ela nasceu para dar as informações para a gestão. É isso, não tem como. E tem muita contabilidade morrendo porque os caras fizeram um curso lá, pegaram o CRC e estão fazendo o básico do básico. O básico, você, sua empresa é pequena ou grande, você não precisa do básico, você precisa de um negócio bem feito. Perfeito. É isso. É isso, gente. Obrigado para para vocês aí que assistiram até agora. Como eu falei, compartilhe esse episódio, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você tenha acesso a todas as outras, todos os outros conteúdos que nós vamos postar aqui todas as terças-feiras às 19 horas, tá bom? Zé, vamos pro nosso grid de guerra Vamos lá. aí. Obrigado por mais um episódio. Tamo junto. Toca aí, brinda aí primeiro. Mais um. Então vamos lá, pessoal. Tudo pronto, Wellington? 1, 2, 3. Avança! Bora!